Capítulo 11. Gênese espiritual. Princípio espiritual, união do princípio espiritual e da matéria, hipótese sobre a origem dos corpos humanos, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos. Princípio espiritual. 1. A existência do princípio espiritual é um fato que não tem, por assim dizer, mais necessidade de demonstração que o princípio material. É, de alguma sorte, uma verdade axiomática. Afirma-se por seus efeitos, como a matéria por aqueles que lhe são próprios. Segundo o princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há ninguém que não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, uma advertência, atestando por isso mesmo um pensamento, uma intenção. Ora, como a ninguém pode vir a ideia de atribuir o pensamento à matéria do sino, disso se conclui que está movido por uma inteligência a qual serve de instrumento para se manifestar. Pela mesma razão, ninguém tem a ideia de atribuir o pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem vivo pensa, é, pois, que há nele alguma coisa que não há mais quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz mover este está fora dele, ao passo que a que faz o homem agir está nele mesmo. 2. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, porque não se poderia mais conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade, somente sobre a matéria bruta, que um monarca terrestre não reinando durante toda a sua vida, senão sobre pedras. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se não devessem se exercer senão sobre a matéria. 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para destiná-los ao nada, depois de alguns dias de sofrimentos sem compensações, repassando sua visão dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem o ter pedido, pensam um instante para não conhecerem senão a dor e se extingue para sempre depois de uma existência efêmera. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são os corolários um do outro. Negando a causa, não podem admitir o efeito. Negando o efeito, não podem admitir a causa. O materialismo, portanto, é consequente consigo mesmo, se não o é com a razão. 4. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Nele está no estado de intuição e de aspiração. Compreende que só aí está a compensação às misérias da vida. Por isso sempre houve, sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas do que ateus. A ideia intuitiva e ao poder do raciocínio, o Espiritismo vem acrescentar a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Ele precisa e define o que este pensamento tinha de vago e de abstrato. Mostra-nos o ser inteligente agindo fora da matéria, seja depois, seja durante a vida do corpo. 5. O princípio espiritual e o princípio vital são uma só e a mesma coisa? Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, não haveria aí qualquer razão para confundi-los.
Mas uma vez que se vêem seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos serem ainda animados da vida orgânica, então que não existe nenhuma manifestação do pensamento, que se produzem no ser vivo movimentos vitais independentes de todo ato de vontade, que durante o sono a vida orgânica está em toda a sua atividade, ao passo que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior. Há lugar para se admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual que é inerente ao espírito. Desde então que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, torna-se evidente que esta dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Capítulo 10, números 16 a 19. 6. O princípio espiritual teria sua fonte no elemento cósmico universal? Não seria senão uma transformação, um modo de existência desse elemento como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Se assim fosse, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Extinguir-se-ia pela desagregação como princípio vital. O ser inteligente não teria senão uma existência momentânea como o corpo, e na morte reentraria no nada, ou, o que vem a ser o mesmo, no todo universal. Isto seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis que são reconhecidas no princípio espiritual provam que ele tem a sua existência própria, independente, uma vez que, se tivesse a sua origem na matéria, não teria essas propriedades. Uma vez que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se a essa conclusão remontando dos efeitos à causa, que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. 7. Sendo admitido o ser espiritual, e sua fonte não podendo estar na matéria, qual é a sua origem, o seu ponto de partida? Aqui, os meios de investigação fazem absolutamente falta, como em tudo que se prende ao princípio das coisas. O homem não pode constatar senão o que existe, sobre todo o resto não pode emitir senão hipóteses. E seja que esse conhecimento ultrapasse a capacidade de sua inteligência atual, seja que há para ele inutilidade ou inconveniência em possuí-lo para o momento. Deus não lhe o dá mesmo pela revelação. O que Deus lhe faz dizer pelos seus mensageiros, e o que, aliás, o homem poderia deduzir ele mesmo do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos têm um mesmo ponto de partida. Que todos são criados simples e ignorantes, com uma igual aptidão para progredir pela sua atividade individual, que todos atingirão um grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos de um mesmo pai, são objeto de uma igual solicitude, que não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado que os outros, e dispensado do trabalho que seria imposto a outros para alcançar o objetivo. 8. Ao mesmo tempo que Deus criou mundos materiais de toda a eternidade, igualmente criou seres espirituais de toda a eternidade. Sem isso, os mundos materiais estariam sem objetivo. Conceber-se-ia antes os seres espirituais sem os mundos materiais, que estes últimos sem os seres espirituais. São os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos da atividade para o desenvolvimento de sua inteligência.
9. O progresso é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa o objetivo que devem alcançar. Ora, Deus, tendo criado de toda a eternidade e criando sem cessar de toda a eternidade, também terá havido os que alcançaram o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, mundos haviam sucedido os mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais, em todos os graus de adiantamento, desde aqueles que nasciam para a vida até aqueles que, de toda a eternidade, tomaram lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. União do princípio espiritual e da matéria. 10. Devendo a matéria ser o objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela, por isso veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Devendo ser a matéria ao mesmo tempo o objetivo e o instrumento de trabalho, Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, ele reveste um